liberou muitas palavras sobre a nação de Israel. Dentre essas palavras que Deus usou o profeta Jeremias, Deus usou ele nesse sentido da palavra, dizendo: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Jeremias profetizou a nação, dizendo assim: olha, o Senhor manda dizer que Ele sabe o pensamento que tem a respeito de vocês. Quando Ele diz isso, é natural a gente pensar, chegar à seguinte conclusão, que o que Ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, Deus manda dizer que Ele sabe exatamente o plano que Ele tem para a tua vida. Ele está dizendo assim: olha, nação de Israel, Deus está mandando dizer, Ele sabe exatamente o plano que tem para vocês. E é certo a gente dizer e trazer à memória como a nação foi escolhida. Olha como o plano de Deus é perfeito. Lá em Gênesis, Deus escolhe um homem chamado Abraão, tira ele do meio da sua parentela, seus parentes que eram idólatras, serviam a vários deuses, né? Tirou ele de um contexto politeísta, numa nação que adorava vários deuses. Separou aquele homem e diz assim: olha, de você vai sair uma grande nação que será referência e será modelo para o mundo inteiro. Através de você vai vir uma geração que vai entender que existe um só Deus, um só Senhor, um só Criador. E os planos de Deus é perfeito. Os planos do Senhor são perfeitos. Deus tira Abraão do meio da parentela, vai trabalhando Abraão ao longo do tempo. Abraão vai gerar filhos, e os filhos vão gerando filhos, e assim a nação vai tornando-se algo real. A geração, os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos de Abraão vão parar no Egito, ficam lá mais de 400 anos como escravos, crescem numerosamente. E aí a gente sabe o que acontece através de Moisés, quando Moisés nasce. É por isso que Deus está usando Jeremias para dizer assim: olha, Deus está mandando dizer para vocês, eu sei o plano que eu tenho para a vida de vocês. E através dessa palavra eu quero dizer para você que está sentado aqui nessa noite, para você que está no templo aqui da Igreja Missionária Projeto Resgate, eu venho aqui através dessa palavra, debaixo dessa autoridade, que a palavra de Deus me concede dizer para você, que o Senhor, Ele sabe perfeitamente o plano que tem na vida de cada um que está sentado aqui nessa noite. Deus não te conheceu há 1 ano, Deus não te conheceu há 10 anos atrás, Deus não te conheceu há 20 anos, nem há 40 anos atrás, Deus não te conheceu há 60 anos atrás. Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, antes mesmo que você fosse formado, antes mesmo que houvesse forma em você, Deus te conhecia. O salmista Davi, ele disse assim: o Senhor conhecia todos os meus dias, antes mesmo que eu viesse a existir. Salmo 139, versículo 16. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite: você não é um acidente, você não é um acaso, você é um plano de Deus, você é um projeto perfeito do Senhor. Agora, como Israel, eu preciso te fazer uma pergunta. Você vai permitir Deus continuar o plano dele na sua vida? Você vai permitir Deus continuar o plano perfeito? Porque Deus não pula etapas. Deus não pula etapas. Se você puder dizer isso aí para você mesmo, bate no teu coração assim, ó, teu peito, e diga assim: Deus não pula etapas.
Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu estou cansado de ver ao longo desse tempo como pastor, ao longo desse tempo cuidando de ovelhas, diretamente de ovelhas, eu estou cansado de ver crentes que têm a promessa de Deus, crentes que carregam uma promessa do Senhor, carregam uma palavra do céu, mas por força, por ansiedade, por querer ver acontecer, eles abandonam o projeto de Deus e querem fazer acontecer. Dentro da história de Israel, a gente pode usar a figura de Moisés. Moisés, ele cresceu no palácio de Faraó, recebeu instruções, recebeu ensinamento, era um homem extremamente inteligente, toda a ciência do Egito Moisés estudou, sabia muito de medicina, sabia muito de arte da guerra. Moisés era um homem extremamente forte. Tanto é quando ele vai para o deserto de Midian, ele entra numa briga e briga ali com alguns homens. Ele, sozinho, Moisés, sozinho, dava conta aí de 4 homens aí, normais, na mão. Vocês sabiam disso? Você lê o livro, a história dos Hebreus de Flávio José descreve Moisés como um homem muito bom, como um homem muito inteligente e muito preparado para a guerra. Moisés não era qualquer um. Moisés cresce no palácio do Egito, mas Moisés cresce sabendo que sobre ele tinha um planejamento do céu. Moisés cresceu sabendo que era hebreu. E ele cresceu sabendo que existia algo sobre a vida dele. E ele está andando pelas construções do Egito. E ele vê o soldado machucando o hebreu. Ele é tomado por um ímpeto. Ele é tomado pela revolta. E ele se precipita. Por quê? Ele olha de um lado, olha para o outro, vê se ninguém está vendo. O que ele faz? Parte para cima do soldado egípcio e mata. E toda ação precipitada dentro do projeto de Deus te gera consequências. Quantos cristãos dentro da ação, dentro do projeto de Deus, dentro do projeto de Deus, do planejamento de Deus, às vezes tomam ações precipitadas e interrompem ou atrapalham todo um planejamento que Deus tem na vida dele. Faça como um bom crente pentecostal, sacode o ombro dessa pessoa que está do teu lado, meu querido. Não atrapalhe o planejamento de Deus na tua vida. Amém? Ele não vai ficar chateado com você, não. Jesus é para nós um homem perfeito. Amém ou não amém? Jesus é para nós um homem perfeito. Ele veio com uma ordem. Ele veio do céu com uma ordem do Pai. Ele veio com um planejamento do céu. Ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio ser o sacrifício. Ele veio ser o pão vivo que desceu do céu. Jesus em nada pecou, nada errou. Jesus seguiu à risca o planejamento do Pai. Jesus é batizado por João Batista, e ao sair do batismo, o próprio Espírito Santo leva ele para o deserto, e no deserto, Jesus já jejuando 40 dias, 40 noites, Jesus tendo fome, quem aparece? Satanás. Satanás aparece para Jesus e diz assim: olha, tu não é o filho de Deus? Sim, sou. Tu não é o filho, tu não é aquele que veio cumprir o planejamento do Pai? Sim. Tu está com fome, tu tem poder. Se você disser a essa pedra, vire pão, ela vai virar e você vai comer e matar a sua fome. O que é que Jesus faz? Jesus usa Deuteronômio e diz assim, está escrito lá em Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem. Jesus não sai do planejamento, porque não foi qualquer um que levou ele para o deserto.
Jesus não foi por conta própria para o deserto. Ele não decidiu ir para o deserto por conta própria. A Bíblia é específica dizendo que o Espírito do nosso Deus, o Espírito do Senhor, conduziu ele até o deserto com finalidades. Em nome de Jesus eu quero dizer para você, crente que está aqui nessa noite, para você, servo de Deus, que está aqui nessa noite, enquanto o Espírito Santo estiver segurando na tua mão e conduzindo você, não abra mão dessa companhia, não abra mão da pessoa do Espírito Santo, da condução do Espírito Santo sobre a tua vida, porque Ele está conduzindo você dentro de um planejamento perfeito do céu. O grande problema é que nós hoje, a nossa geração, foi muito boa e muito pertinente a palavra do presbítero Felipe, né? Quando ele disse que nós somos a geração que vai reposicionar a geração que está vindo. Trazer de volta as pregações de arrependimento, trazer de volta, né, os princípios e a moralidade dos servos de Deus. Questões que não podem ser negociadas, princípios cristãos não podem de maneira alguma ser negociada. E essa palavra foi muito pertinente, porque a nossa geração hoje não quer luta, a nossa geração hoje não quer prova, a nossa geração hoje não quer conflito. A nossa geração hoje, a oração da nossa geração hoje: Senhor, me livra dessa prova, me livra, Senhor Jesus, desse mal. Mas se no planejamento de Deus tiver escrito que tu vai ter que atravessar um mar, confiando que Ele vai soprar e abrir, se no planejamento de Deus estiver que tu vai ter que confiar nele para sobreviver no deserto, tu vai ter que crer nele, porque Ele fará sair água da rocha. Água da rocha? Rocha da água? Não, rocha não dá água para nós, mas quando Deus fala, rocha dá água. Não saia do planejamento de Deus. Deus está dizendo através do profeta Jeremias para a nação, para o seu povo escolhido: eu sei o planejamento que fiz para vocês. O grande problema é que a gente questiona isso tudo. A gente questiona os planejamentos de Deus, porque queremos ver as vitórias, queremos celebrar as vitórias, mas não queremos aprender com as derrotas. Segura na mão desse teu irmão aí que está do teu lado aí, e vamos fazer uma oração juntos ao Senhor. Diga: Senhor, meu Deus, Senhor, quão fraco eu sou. Diga: Senhor, se eu não estiver entendendo o teu planejamento, me ajuda nessa noite. Me ajuda nessa noite. Vá falando com Deus: Senhor, me ajuda a entender o teu planejamento. Eu não posso abrir mão, Senhor Jesus, de viver algo perfeito, porque a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita, agradável. Oh, aleluia. Ainda com as mãos segurando na mão do teu irmão, comece aí a liberar uma palavra profética e dizer: Senhor, eu junto com o meu irmão aqui que está do meu lado somos a igreja. Junto com o meu irmão aqui que está do meu lado, nós somos o teu povo. E nós entendemos que há um planejamento para nós, há um planejamento do céu para a tua igreja, e nós vamos romper juntos. Aleluia. Você pode glorificar a Ele, exaltar o nome dEle. Aleluia. E Ele está dizendo assim: eu é quem sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não é de mal. Ele está dizendo assim: o planejamento que eu fiz para vocês é planejamento de governo. Não era para vocês estarem agora escravos. Eu não queria que vocês tivessem sido escravizados. Não era isso que eu queria.
Mas a desobediência, a vontade de andar sozinho, me fez permitir que o inimigo o alcançasse. É isso que dói, irmãos. É isso que dói, que Deus tem um planejamento perfeito para nós. Mas a nossa arrogância, a nossa vontade de andar sozinho. Você já viu que a gente só vem para a igreja quando o bicho pega? A gente só ama a igreja quando o troço está virando, quando a coisa está ruim. Igreja nunca foi prioridade para muitos. A igreja, o ambiente nunca foi prioridade para muita gente. Mas quando a coisa está ruim, é para cá que a gente corre. E Deus está dizendo, não precisava estar assim. Ai, pastor. Deus está falando para Jeremias, diga ao meu povo, eu tinha um planejamento. Aliás, tenho um planejamento. E no meu planejamento tinha paz, não tinha guerra. Estuda a história todinha da nação de Israel. Deus tinha um planejamento, mas isso já começou em Abraão. Abraão desceu para o Egito, começou a mentir lá, trouxe um problema para Faraó por causa da mentira. Faraó devolveu a esposa dele, falou assim, cara, por que você não falou que era tua mulher, cara? Olha o problema que você me trouxe. Abraão, pai da fé, mas até ele chegar a esse nível de pai da fé, meu filho, Deus teve que trabalhar muito nele. E é esse o mal que está em nós, que Deus está dizendo, vem para esse lado, e a gente está dizendo, eu quero ir para esse. Deus está falando assim, mas o meu planejamento está esse caminho aqui, tá, mas a minha vontade é essa aqui. Mas esse caminho aqui, esse planejamento aqui é planejamento de paz, não de guerra. São pensamentos bons e não de mal, é por aqui, mas a minha vontade é por aqui. E é assim, e Deus tem que ver toda hora um filho amado indo para um caminho que ele vai falar assim, ele vai chorar. Ele vai chorar. Ele vai sofrer. E não pense que Deus se agrada em ver um filho sofrendo. Não pense que Deus se agrada em ver um filho chorando. Deus não se agrada. Só que Deus não tem filhos mimados. Deus tem filhos preparados. Deus está dizendo, fica no planejamento. Fica no planejamento. Fica no que eu planejei. É tão bom. Pega uma obra que não tem planejamento. Pega uma obra que o engenheiro não foi lá, não calculou, não dividiu tudo certinho. Pega, o que vai acontecer? Pega uma obra aí sem arquitetura. Bota uma parede aqui, daqui a um tempo você vai falar assim, poxa, essa parede aqui já está me atrapalhando. Aí daqui a pouco tu tem que quebrar. Quebra a parede aqui, quebra ali, abre dali, porque não teve planejamento. Deus está dizendo para o seu povo aqui, e por tabela está dizendo para nós, a tua vida não é um acaso, tem planejamento. Tem planejamento. Mas eu estou atravessando um momento ruim, está dentro do planejamento? Fica firme. Pastor, o momento não é favorável, está dentro do planejamento? Fica firme. Porque se está dentro da vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus, vai vir dia ruim, vai vir dia difícil, mas o dia da vitória e da conquista também virá. Eu não canso de dizer isso aqui todas as vezes que eu lembro de Israel em frente ao Mar Vermelho e o povo pressionando Moisés. E agora, o que a gente faz? A gente vai morrer aqui. Tu tirou a gente de lá do Egito e agora a gente vai morrer aqui, na beira da praia aqui. E Moisés, espera aí que eu vou orar. E Moisés vai orar e Deus fala assim, por que está orando a mim? Por que clamas a mim, Moisés? É só mandar o povo caminhar. Sabe o que eu entendo aqui? É Deus falando assim, por que está me perguntando o que é que tem que fazer? Eu já não te disse lá na sarça? Eu já não falei para você quando a sarça queimava lá? Eu não disse para você qual era o planejamento? O caminho é esse mesmo. Você não errou a rota, é aqui. Diga o povo para andar.
Mas o mar está na frente, é só falar para andar. Está tudo no plano de Deus. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode bendizer o Senhor? Eu estou aqui para te dizer, se tu saiu da rota, volta para a rota. Se tu saiu do caminho, volta para o caminho. Se tu saiu do plano de Deus, volta para o plano de Deus, meu querido. Volta! Volta. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Eu disse que não ia enfadar vocês. No versículo 19, no versículo 12, perdão, versículo seguinte, ele está dizendo assim, ele vai complementando, ele vai dizendo, então, repita comigo, então, não, com mais força, então, como alguém que está participando do culto e da pregação, vai lá, então, eita glória, então me invocareis, boa, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui que Deus está dizendo o seguinte: enquanto estiver no meu planejamento, vai orar, vai clamar a mim, e eu vou ouvir. O ruim é quando a gente sai do planejamento de Deus e quer orar, e Deus está falando assim, não tem como te ouvir. O ruim é quando sai da rota, aí quer orar, e Deus fala. É só seguir o texto, analisa o texto. Bem sei o pensamento que tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Por quê? Porque Israel estava pedindo um momento diferente aqui. Chega de cativeiro, Senhor. Chega de cativeiro, nós queremos ser livres, queremos ser um povo livre. Nós queremos ser um povo livre, nós queremos a nossa liberdade de volta. Me dá a liberdade, Senhor. Imagine em cada casa, em cada lar de Israel, cada chefe de família subjugado, orando, pedindo a nossa libertação, dá a nossa libertação. Deus está dizendo, se tiver no meu planejamento, vai ter o fim que deseja. Porque Israel não foi criado para ser subjugado. Ela foi subjugada várias vezes na sua história, porque se voltou contra Deus várias vezes. Perdeu o prazer de adorar o Senhor várias vezes. Tem crente que vem na igreja obrigado, empurrado, ou por causa da luta mesmo, por causa do problema. Mas amém, você está aqui por causa da luta, por causa do problema. É bom que você está ouvindo uma palavra para você, e Deus está dizendo, volta para a rota. Volta para o caminho. Israel só foi tomar a sua bênção novamente, recuperar a sua bênção novamente, sabe quando? Sabe quando? No século passado, 1948. Porque depois que foi invadida, depois que foi destruída, que Roma tomou, nunca mais Israel conseguia ser nação novamente, independente. Toda hora vinha alguém, saqueava, roubava, subjugava. O povo foi espalhado. Israel foi espalhado. Israel só foi se tornar nação novamente em 1948, no século passado, pertinho. Está entendendo como é que é sair fora da rota? Você tarda o processo, porque Deus vai ter que te ensinar primeiro. Para Deus te colocar lá, Deus vai ter que te... Poxa, e o problema, meu irmão, e nada que um cativeiro para ensinar a gente. Nada que um bom problema para ensinar a gente. Poxa, se eu soubesse que ia entrar nesse sanhaço, se eu soubesse que ia ter essa dor de cabeça, se eu soubesse que ia ter esse problema, eu não teria entrado. Eu não teria saído da rota. Mas Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, amém? Diga comigo, Deus é bom. E o tempo todo Deus é bom. Ele está dizendo, quando entrar na rota, então vão me invocar, vão passar a orar a mim,
e eu vou ouvir vocês. Deus está querendo ouvir tua oração. Deus quer ouvir a tua oração. Não é que Deus não sente saudade, não. Deus sente saudade da tua oração. Deus sente saudade da tua oração. Mas fora da rota fica difícil. Acho que foi o diácono Felipe que pregou aqui, que não é toda oração que Deus ouve. Não é isso? Perfeita a colocação dele. Ele até citou o louvor, Deus não rejeita a oração, né? Ele falou assim, eu discordo disso, porque na Bíblia está dizendo que Deus não ouve qualquer oração, não. E quantas pessoas estão orando fora da rota, e a sua oração não consegue chegar, porque o teu pecado, o meu pecado, traz entre nós e Deus uma divisão. A nossa oração é interrompida. Então volta para a rota. Volta a ser uma mulher de oração. Volta a ser um homem de oração. Volta a ser um marido zeloso. Volta a ser uma esposa zelosa. Volta a ser um jovem impactante da palavra de Deus. Volta a ser aquele crente, meu irmão, aquele crente aceso, aquele crente embrasado. Volta a ser, porque tem gente que pensa que bons resultados significa aprovação de Deus, e não significa. Nem todo bom resultado significa que Deus te aprovou. Se você teve um bom resultado na tua vida profissional, mas isso te custou a fé, Deus não está nisso. Se você teve um bom resultado financeiro, um bom resultado na tua vida social, se você teve êxito nisso, se você teve sucesso nisso, mas isso te custou a comunhão com Deus, Deus não está nisso. Por quê, querido? Porque para onde a gente vai, carro não entra, casa não entra, dólar não entra, Bitcoin não entra, o real não entra. Para onde a gente vai não precisa de nada disso. Para onde a gente vai, a glória do Senhor enche o ambiente. Sabe por quê? No céu a única coisa que a gente precisa é a presença de Deus. E a gente está esquecendo do que Jesus ensinou para nós. Quando vocês orarem, diga assim: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que a gente precisa ansiar pelo governo do céu na nossa vida, ainda aqui na terra. Viver debaixo de um governo do céu ainda aqui na terra. Que o governo do céu possa nos reger. Que o governo do céu, que a vontade do céu, a vontade do Pai possa nos condicionar a continuar no planejamento de Deus. Amém? Eu estou encerrando aqui a minha palavra. E eu encerro no versículo 13. Se você é um bom crente bereano, está com a Bíblia aberta. Porque, irmãos, eu gosto de pregar mensagens positivas. Se eu pregar textual, depois eu peço desculpa. No versículo 13, a palavra de Deus continua dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que Jesus está dizendo isso? Por que Deus está dizendo isso? Porque agora no cativeiro é mole você me buscar. Agora sem a tua liberdade é fácil você me querer. Agora sem os teus bens, sem o teu nome, sem tua família, sem a tua liberdade, é fácil você me buscar. Mas eu quero você quando você me desejar de todo o teu coração. Eu quero que você me deseje não tendo nada. Eu quero que você me deseje tendo tudo. Eu quero que você me deseje tendo falta de algumas coisas. Mas também quero que você me deseje quando tiver tudo. Eu quero que eu seja prioridade na sua vida. Eu preciso ser o seu Senhor, o teu Deus. E Deus está dizendo para a nação de Israel, através da boca de Jeremias:
Quando vocês entrarem no planejamento de novo, vocês vão orar e vão me escutar. E eu vou atender vocês quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, para você que é crente, que está bem aqui, quando fica ruim, desvio, melhorou, volto. O negócio ficou, estou desanimado. Cara, isso não existe. Para um crente autêntico, não existe isso. Para um crente convertido, a Bíblia é clara, gente, a Bíblia é clara. Olha para mim, por favor, a Bíblia é clara. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livre. Se há libertação, não há pensamento de voltar atrás. Se há libertação, não há vontade de abandonar a cruz. Se há libertação, há desejo de Deus. Se há libertação, há desejo do céu. Então você que está na igreja, mas não ficou ruim, eu vou desviar. A sua conversão precisa de um upgrade. Ou quem sabe, você precisa avaliar se você não estava emocionado quando veio aqui na frente, ou se você veio com razão. Não, eu quero Deus. Porque tem isso também. Deus é tão bom, que é opcional querer Ele. É opcional. É opcional. Não vai te obrigar não. Você fala assim, eu não te quero, tudo bem. Tem uma coisa também. Vocês já estudaram a Bíblia todinha assim? Já leram ela toda? Pá! Vocês já perceberam que a Bíblia não faz questão de provar a existência de Deus? Preste atenção. A Bíblia, ela não faz questão de provar a existência de Deus. Ela naturalmente fala sobre Ele. Ela fala sobre quem Ele é, porque Ele é. Ela não vai querer ficar te provando, não, que Deus... Não. Quem quer prova da existência dele somos nós. A Bíblia fala quem Ele é. Deus não precisa se explicar. Deus não precisa se apresentar. Deus é o que é. Você pode ficar de pé? Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu é que sei o planejamento ou o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha para mim. Qual é o fim da tua história que você deseja? Entra na rota, entra no planejamento de Deus. Deus pode mudar as histórias. Deus pode mudar histórias. Essa palavra aqui é para quem saiu da rota. Não é para quem está passando a luta, mas está na rota. Porque tem gente que está passando na luta, mas está na rota de Deus, faz parte do processo. Continua, só continua. Para você, meu conselho é, continua. Porque uma hora o vento muda. E Deus vai te mostrar o porquê daquilo tudo. Mas para você que saiu dessa rota, a mensagem é, volta. Vem para o planejamento, que a história vai mudar. Glória a Jesus. Eu queria que você se dispusesse a fazer uma oração sincera a Deus. Amém? Se você puder, levante uma de suas mãos. Faça assim, ó. Isso. E agora fala com Ele, vamos orar a Ele, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai. Ei, Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Eu vou pedir ajuda aos pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, aos diáconos que estão na nave do templo. Vamos ajudar o povo a orar, vamos ajudar o povo a buscar. Oh, glória! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Quanta gente que tem ministério desistiu. Não era para você ter desistido, não. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Meu irmão, eu acredito que deva ter sido algo muito difícil, mas não foi maior do que o sacrifício de Jesus. Faça a oração, olha ao Senhor, fala com Ele. Senhor, muda o meu cativeiro.
Eu me submeto ao teu planejamento. Eu quero ver se você tem essa coragem de fazer essa oração hoje. Eu me submeto ao teu planejamento, Deus.